O Insight já está no ar aqui na ACTV. Tá tudo bem contigo? Esse é mais um momento para a gente conversar, mais um tempinho, alguns minutos aqui para a gente trocar ideias, para a gente refletir. Eu sei que às vezes essas reflexões são um pouco incômodas, um pouco desconfortáveis. Me perdoe, não é essa necessariamente a minha intenção, mas eu acho que às vezes a gente precisa mesmo mexer onde está parado, a gente precisa pensar no que a maioria não pensa, porque nós vivemos um fluxo, uma sociedade que nos empurra o tempo todo a pensarmos sempre do mesmo jeito, a acharmos as coisas da mesma maneira, a nos legitimarmos no outro, de modo que aquele que pensa diferente é mal visto, é malquisto e se sente mal por isso. Não sei se é o seu caso, mas eu recebo muito retorno de muita gente que me diz isso. Num ponto qualquer da vida, da caminhada, eu passei a pensar diferente da minha família, por exemplo. Da minha mãe, do meu pai, da minha mulher, do meu marido, enfim. Isso está gerando em mim um desgaste muito grande. Você não imagina como isso acontece. Não sei, de repente você já passou por isso. E eu não estou falando também necessariamente se é um pensamento religioso, filosófico. Não, às vezes é uma coisa da pessoa, às vezes é uma escolha da pessoa que vai em desencontro com um padrão, com estruturas ali cristalizadas naquele ambiente, naquela pequena comunidade que é a família, ou que é um grupo mesmo. Isso vai gerando muita dor, muita dificuldade. Ser diferente é custoso muitas vezes. Você veja, eu vou falar de uma forma mais óbvia, veja nos embates sociais, assim, o problema que enfrenta há tantos anos as pessoas da raça negra, por exemplo. A dificuldade de se colocar, de se inserir, de serem mesmo reconhecidos no mercado de trabalho, mesmo reconhecidos na sociedade, por mais avanços que isso tenha acontecido, ainda há uma resistência. E nesse caso nem se trata de diferença, porque aqui no Brasil, especialmente, a população, estatisticamente, predominantemente é negra, mas existe essa picuinha, existe esse picuinha para ser suave, né? Mas esse preconceito que, em parte, tem a ver com esse olhar de uma elite europeia que colonizou o Brasil e que foi se impondo como um perfeito, como ideal. Tal. Claro que a coisa não nasce aí. Se você for ver a história, preconceitos como esse e outros já existiam. Mas eu estou te dando um recorte aqui, um pequeno retrato de uma dinâmica que ainda acontece na nossa sociedade. Bom, homossexuais, veja a dificuldade. Às vezes alguns me escrevem dizendo assim, eu não sei o que eu faço, a minha mãe, meu pai esperam outra coisa de mim, que eu não sou, enfim, como é que eu faço? E eu fico vendo o peso daquela pessoa que, enfim, porque tem uma orientação sexual que não coincide com a dos pais, se sente tantas vezes isolado. Teve um dia desses na webradiovagalume.com, onde eu faço o programa ao vivo, que uma pessoa me encaminhou uma mensagem de uma terceira pessoa, conhecida dela, uma mãe, dizendo isso, meu filho é homossexual e eu não me lembro a linguagem, nem é o caso, mas era uma coisa desse nível, assim, esse traste, eu preferia ter um filho ladrão, Deus não me deu um filho assim, orem por mim, ou Deus mata o meu filho, era uma coisa louca, tanto que na sequência um outro ouvinte me escreveu dizendo assim, vem cá, isso não é inventado não é possível que seja nesse nível. E infelizmente não era inventado, infelizmente é possível sim, desse nível até para baixo as coisas acontecem porque nós vamos construindo um olhar, a gente vai construindo um castelo, a gente vai construindo um funil para enxergar a vida e nós, de alguma maneira, esperamos que a vida se encaixe e se diminua e caiba ali. E todo aquele que de alguma maneira se coloque diferente, minimamente diferente, vai ser mal visto, vai ser malquisto, no mínimo. Inclusive quando se trata até de mãe e filho, um laço talvez o mais simbolicamente, o mais forte na nossa sociedade. Que relação é maior do que a mãe do filho, do que aquela que vê a criança, a pessoa gestando na sua barriga, enfim. Mas acontece. Eu estou dando alguns exemplos extremos aqui, mas isso acontece nas nossas relações, nos nossos pensamentos. Existem algumas caixas na nossa sociedade e as pessoas são obrigadas a entrarem nessas caixas. Se não se adequarem, se não couberem, se não se sentirem confortáveis lá,
serão devidamente maltratadas. Eu estou sendo sutil, eu sei, maltratado, eu sei que às vezes é muito pouco para como essas pessoas se sentem, achincalhadas, achatadas, esmagadas talvez. E por isso, para não enfrentar a barra de ser quem é, a maioria tenta se encaixar. Então eu vou encontrar uma religião que seja mais ou menos dentro do que eu ali alimento, ou então nem vou pensar nisso, eu vou cumprir os rituais de uma religião, de uma igreja, só para não me cobrarem, porque eu sei que se eu não acreditar em Deus, um raio vai cair na minha cabeça, eu vou ser punido, porque todo mundo diz aí que os ateus são pessoas más, então eu não quero ser mau. Aliás, ateus são os que sofrem também, são pessoas que estão tentando se colocar na sociedade, serem aceitos, porque existe também essa coisa, ateu não tem ética, ateu não tem moral, ateu não tem eu, que é um grande preconceito, é uma grande injustiça e é mais um movimento que se vincula ao que eu estava descrevendo agora, de tentar colocar as pessoas nas caixas. Isso é um assunto para a gente falar outro dia. Mas o fato é que a gente está sempre querendo colocar as pessoas nas caixinhas da religião, dos comportamentos, dos preceitos morais, da visão do que é certo e errado, bom, mal, político. São várias, nem sempre é uma caixa só. Algumas são um pouco mais amplas, outras um pouco mais claustrofóbicas. Mas esse é o movimento da nossa alma. A gente tenta acolher todo mundo para a nossa caixinha para legitimar o que eu sou, o que eu penso. Quanto mais gente pensando como eu, mais legitimado me sentirei. À medida em que isso acontece, se um diferente se coloca diante de mim, diferente em qualquer aspecto, mas que me toque de alguma maneira, eu vou lhe agredir. Porque o jeito que eu vou ter de lidar com alguma coisa que eu não tenho certeza, mas que se projeta em mim como absoluto, ao invés de encarar e de me questionar em relação a isso, é enfrentar isso em você. É por isso que homossexuais morrem e apanham, é por isso que os negros são maltratados, é por isso que quem pensa diferente acaba levando rótulos, acaba sendo taxado disso ou daquilo, quando na realidade não é. Você entendeu? Você já se encaixou nessa história, não? Já aconteceu isso com você, de um jeito ou de outro? Talvez não de uma forma tão exacerbada como eu estou descrevendo aqui, mas mais sutil, mais no dia a dia. A dificuldade de ser quem é. A dificuldade de ser quem é e quem pode ser. Provavelmente, eu colocaria a minha mão no fogo. Você não é uma pessoa perfeita. Eu acho que não. Bom, eu falo por mim, eu não sou. E em relação a isso eu coloco minha mão no fogo, eu não sou. Aliás, eu nem sei o que é perfeição. O que é perfeição? Baseado em quê? No que nós convencionamos como moral, como ética, como leis, como o que é perfeição? Aquele que nunca erra. É bom, mas para um erro é uma coisa, para o outro erro é outra coisa. Para uma cultura, para uma sociedade, para uma época, para uma religião, para uma pessoa. Mudam os valores, mudam os parâmetros. Então, sinceramente, eu não sei o que é perfeição. Diante disso, eu imagino que dentro daquilo que a gente chama de perfeição, existe um componente que eu chamo de imperfeição. A imperfeição cabe na perfeição. Uma dialoga com outra, e já que é assim, nenhum de nós é completamente perfeito. Porque se nós de fato assumimos que somos perfeitos, teremos que incluir nessa perfeição o componente da imperfeição. Logo, uma coisa e outra são vinculadas. E toda tentativa de te enquadrar num padrão ético, estético, ou moral, ou religioso, ou filosófico, ou racial, ou comportamental, ou sexual, sob a tentativa de te encurralar no corredor da perfeição, não passa de um procedimento de insegurança daquele que ainda não sabe que para que eu seja perfeito, eu devo, antes de tudo, admitir o meu componente da imperfeição, repito, porque um dialoga com o outro, porque uma coisa está dentro da outra, porque uma coisa conversa com a outra. E se é assim, eu abro mão de tentar me legitimar por quem quer que seja e muito menos julgar quem quer que seja. Eu passo a entender que cada um tem sido o que pode ser. Alguns conseguem um pouco mais adiante, pelo menos aos meus olhos eu vejo que são pessoas mais abertas, mais disponíveis, mais sensíveis, outras menos, mais preconceituosas, mais irritadas, mais egoístas, egocentristas. Mas ainda assim não me aventuro a tecer nenhum tipo de apontamento ou juízo moral, porque eu olho para mim e já dá trabalho suficiente.
enquanto eu reconheço as ambivalências, as contradições e as imperfeições que me habitam, e diante delas eu constato que eu só estou sendo quem eu posso ser. E que talvez amanhã eu cresça, ou não, ou diminua, eu vá, eu volte, eu mude de ideia. Isso é um negócio que eu faço muita questão de, na rádio eu falo muito aqui, eu sou um cara que faz questão de ter o direito de errar. Eu jamais vou me colocar aqui em lugar nenhum como ser perfeito, eu não sou. Eu tenho direito de errar, eu tenho direito de me enganar, eu tenho direito de mudar de opinião, eu sou humano como você. Eu sou imperfeito, porque isso faz parte da perfeição, porque eu não tenho referências do real significado de perfeição. Então, meu querido e minha querida, eu descanso e não vou ter nenhum ânimo de olhar para a sociedade e falar essa sociedade está perdida, os valores morais. Eu não estou dizendo aqui que não há ética, que não há moral, eu não estou relativizando tudo, mas eu estou dizendo que depende de onde eu vejo, a minha opinião vai ser uma e a sua vai ser outra. Eu vou apontar e vou falar isso é certo e você vai dizer isso é errado. E quem de nós dois tem razão? Nessa tentativa de tecer apontamentos absolutos e dizer é certo, é errado, é moral, é perfeito, é imperfeito, a gente se perde, a gente se dissolve, a gente briga, a gente faz atrocidades, a gente consegue fazer, e eu fiz, porque eu faço parte da raça humana, eu sou um homem, e todos os homens que já existiram e mulheres de alguma maneira se vinculam a mim, eu sou parte disso, é por isso que eu sou chamado de parte da humanidade, e eu já matei judeus. Eu vejo a história do nazismo, eu acho horrível. Mas aquilo que aconteceu ali na Alemanha estava em mim potencialmente, porque eu também sou humano. Assim como as coisas mais lindas que eu vejo, eu criei músicas do Bach, do Mozart, do Beethoven. Eu escrevi textos do Saint-Exupéry ou do José Saramago. Fui eu também fui eu. Eu também sou o Saramago. Eu também sou o Saint-Exupéry, eu também sou Hitler, eu também sou o Osama Bin Laden, sou eu, não é por causa da barba não, mas sou eu também, porque potencialmente todos os homens moram em mim, e as mulheres, e todo mundo que eu amo e que eu amo a humanidade olhando para um homem. É a humanidade toda que fala contigo agora, nesse ponto. Então, esse ego, essa carinha aqui, essa vozinha, esse corpinho, esse carinha, que eu chamo de Flávio, se relativiza por completo, porque não sou mais uma pessoa, mas eu sou toda a humanidade, incluindo aquilo que eu chamo de bom, incluindo aquilo que eu chamo de mal, incluindo aquilo que eu chamo de preconceito, que eu abomino, que eu discordo, que eu discuto, e aquilo que eu acho de mais lindo. O mundo todo passa a viver dentro de mim. E os significados e a coloração e a importância e desimportâncias, sobretudo os significados da vida, ganham exatamente o contorno daquele que eu projeto a partir do meu olhar. E se dentro de mim o que habita predominantemente a luz, e eu usei a palavra predominantemente porque eu reconheço a nossa ambivalência. Eu tenho luz e escuridão dentro de mim, mas eu posso valorizar a minha luz, então os significados se vincularão a essa projeção. E o contrário também. Se o que eu alimento dentro de mim é a minha escuridão, o mesmo acontecerá nos significados que eu projeto no caminho. Então, para a gente encerrar esse papo, seja quem você é, quem você pode ser, cuide de si mesmo, alimente a sua mente e o seu coração de bons pensamentos, de coisas simples. Seja simples, seja disponível, seja aberto e não julgue ninguém. Não aponte para um como sendo o grande iluminado e muito menos para o outro como sendo o coitado, ignorante. Todos, de alguma maneira, vivem na gente. E à medida em que nós melhoramos, o mundo responde e o mundo melhora também. O nosso encontro fica por aqui. E na semana que vem a gente volta com mais um Insight. Um beijo para você. Deixa eu lembrar que no flaviosiqueira.com você tem o meu trabalho e na webradiovagalume.com vários horários. 8 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã. Entre 8 e 10 da manhã eu estou ao vivo, webradiovagalume.com. Ouça em qualquer lugar do mundo e esteja comigo. Um beijo para você e até a próxima.